Boa tarde, irmão e irmã, Fratri Soror. Vamos começar mais nosso programa, né? Bíblia e Misticismo. Hoje tratando um pouco de Elohim, né? Aquela palavra que se refere ali em Gênesis, né? Geralmente é o Criador, né? As traduções nossas aí em português e tudo mais se referem ao Criador. Mas aí eu vou falar um pouco de cristianismo místico também, né? Depois. Algumas situações aí que aparecem e transparecem a relação ao cristianismo, né? Mas pode rodar a vinheta e a gente vai comentar mais. Então, pessoal, com a graça do nosso Senhor, né, Yahu, né, com Yeshua, nosso Salvador, né, Jesus, e o Espírito Santo, vamos continuando essa nossa lição, essa nossa escola, nossa Bíblia e Misticismo, né, nosso programa. Hoje tratando um pouco de cristianismo místico, principalmente com essa obra aqui, ó, Conceito Rosa Cruz do Cosmo, né, que é um livro aí interessante do Max Heindel, né, que pouca gente conhece. Aqui no Brasil a gente conhece mais a Rosa Cristianismo através de Spencer Lewis, né, e não outras escolas. Mas esse livro é muito interessante, né, e ele explica muita coisa da Bíblia, né, o que a gente não vê muito material, às vezes, do rosacrucianismo que a gente conhece, né? Ele só tem doutrina secreta de Jesus, eu acho que. Ou ensinamentos secretos de Jesus, né? Dois livros do Spencer Lewis. Né? Aquelas situações de Jesus no Egito, iniciação egípcia, né? A própria sociedade secreta que Jesus tinha formado, né? Aqueles 120. E aqui no conceito Rosa Cruz no Cosmo, não. Aqui fala desde o Antigo Testamento, da Bíblia, de Jesus, as hierarquias criadoras. E aí nós chegamos nos tais dos Elohim, né? Que é uma palavra plural e que nas Bíblias as pessoas, os teólogos, fazem uma dobra, né, para traduzir como se fosse Deus e como se fosse único, né, uma coisa só. O problema é que a palavra é plural e a palavra ainda é assexual, né? Ele não é nem masculino nem feminino. E isso gera um certo problema, né? Gera o problema do assexual, que seria o divino, uma espécie de anjo, né? A gente sempre soube que os anjos se apresentavam nesse sentido aí, né? Muitas vezes com um gênero, né, mais incerto, né? E a questão do homem, daí criatura, daí a gente vê macho e fêmea depois, né? Que eu já expliquei várias vezes, que era andrógeno, tinha uma situação um pouco diferente da nossa, essa humanidade aí primitiva, né? Basta lembrarmos aí de, a nível esotérico, claro, dos lemurianos, dos atlantes e de várias situações diferentes aí da nossa constituição física e também de gênero, né? Ela é intergênero, transgênero. E hoje não, hoje nós temos uma situação um pouco mais definida, apesar que existem variações ainda, né? Mas então, a respeito dos Elohim, né? Eles são as hierarquias criadoras. O que eles faziam? Eles cuidavam da nossa reprodução. Eles eram espíritos lunares, né? Ou anjos lunares. E sete, né? Era o número de sete, né? Aí também tem uma relação deles com os planetas, os planetários, né, a nível esotérico, e com as hierarquias zodiacais. Eles são zodiacais, né? São como se fossem as energias aí que nós conhecemos dos signos, né? Então essa astrologia, né, esse segredo aí, ele estaria na toda a Bíblia, né? E aqui uma obra que nem essa, né, o mais esotéricos, Rudolf Steiner, Max Heindel, outros autores, eles falam dessas relações esotéricas da Bíblia, né, místicas. E com relação à astrologia também, inclusive tem um texto dele que é as questões astronômicas da Bíblia, né? Essa situação astronômica da Bíblia, ela mostra a relação dessas energias, né? Essas energias com a criatura, a criação mesmo, né? E isso na Bíblia aparece várias vezes, seja através de 12 tribos, 12 apóstolos, o número 7 né, que é o número planetário, calendário lunar, né? Várias situações que a gente vê na Bíblia, né? Del decabo
Rabo, né? Toda parte, do começo ao fim do texto sagrado, tem esses ensinamentos esotéricos, né? Então, a gente vê que essas hierarquias criadoras, né, em plural, elas auxiliaram Deus, Deus seria único, né? Mas a criação, ela se fez nesses processos espirituais, a nível de etérico, a nível de mundo do pensamento, a nível de abstrato, até chegar ao concreto que somos nós. Né? Então existiu todo um processo, toda uma evolução aí, né? Espiritual mesmo, até a gente ter o que nós somos aí, físicos e materiais, né? O final aí. Né? Então, e também não se perde essa parte abstrata, espiritual, etérica, né? Ela continua, mesmo com nós aqui, né? Então, essa criação, essa criatura, Gênesis, toda essa situação está nesse sentido aí, né? Num nível plural, né? Num nível de auxílio. E o que é a queda? A queda daí é os espíritos lucíferos, né? Eles mudaram a nossa reprodução, ou nós mudamos, né? Com essa energia e não temos mais o cuidado desses anjos na reprodução, né? Desses Elohim, dessas hierarquias criadoras. E aí gerou muito problema, gerou o pecado original, gerou a dor, a própria queda, né? No sentido ali de afastamento do divino mesmo, né? Não seria uma fruta proibida, nem maçã, nem nada disso, né? Então, a nível esotérico, a situação é um pouco diferente. Sobre o cristianismo místico, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas é Jesus. A teologia faz muito isso, né? Eles colocam Jesus ao mesmo tempo humano, ao mesmo tempo divino, né? Só que o grande erro, às vezes, da teologia mais ortodoxa ou mais dogmática é achar que Jesus tudo é verdade ali, né? Não existe, por exemplo, um Jesus mítico, místico e um esotérico, um natural e tudo mais. Mas existem sim essas diferenças, né? Nós temos umas explicações na Bíblia, né? E nem tudo ali tem que ser levado na literal, né? A interpretação literal é muito perigosa nesse sentido. Eu já falei até num artigo do jornal, esses dias, né? Pegar Levítico 20:10, a gente vai achar que pode matar alguém por adultério. Nada a ver, né? Ali é uma regra de costumes que existia entre os judeus, né? Não dá para você pegar essa regra de costumes e colocar hoje para o mundo moderno. Assim como a Bíblia em outras partes, também nós precisamos adaptar ao nosso espírito contemporâneo, né? Mas não deixar de ter o Jesus, o Cristo, como nosso Salvador, ou ter nesse maior iniciado de todos os tempos, aí, né, que é Jesus. Né? Claro que aí tem vários mistérios, vários ensinamentos, mais do que secretos, né? Então a gente vai sempre caminhar nesse sentido. Meu programa aí, Bíblia e Misticismo, meus livros também, né? Bíblia e Misticismo, Bíblia e Cabala, Bíblia e Tradição Oral, sempre deram a chave ou o caminho dessa gnose, porque a gnose é o conhecimento divino. Aí você vai ter que experimentar, né? Não é assim, um livro vai me dar gnose. Não. Livros não gnose. Gnose é uma experiência, né? E não tem nada a ver com heresia, com seitas, e nada a ver com isso. São experiências divinas, né? Experiências místicas. Né? Então, por isso que é um pouco diferente, geralmente, que você fala numa perseguição a doutrinas e as coisas que a gente vê por aí, né? Em livros, né? A coisa é real. E aí também, doutrinas de Cristo interno e Cristo cósmico, que sempre falo, né? São centrais aí, não só no esoterismo, como no rosacrucianismo, né? Em várias situações aí teosóficas ou mesmo gnósticas, né? Tem que ter esse conhecimento, né? Pelo menos desses termos e saber o que é o que, né? É bem interessante. Mas essas são lições, né, pessoal? Não só essa obra aqui, mas várias obras, elas são fundamentais, né? Numa situação de cristianismo. Essa aqui do Anis Bezan, né? Aquele livro que eu já mostrei um verdinho, que é o cristianismo esotérico. Para vocês terem noção de que é esse Jesus, muito mais do que um homem, muito mais do que sofrimento na cruz, né? Muito mais do que tudo isso. Ele é Deus mesmo, né? E ia ser maior iniciado, né? Porque Cristo usou o corpo de Jesus, né? Cristo é maior ainda do que Jesus. Né? O Cristo ele é cósmico, ele está em todo o universo, ele é um arquiteto do universo, né? Então é uma situação bem mais complexa do que simplesmente um homem, uma situação de milagres ou coisa que a gente pode ver um outro fazer aqui, né? Então é bem diferente disso. Né? Ele também é o Logos, né? Ele também está na criação, né? Ele e o Pai são um, né? E aquela situação toda que tem comentada lá em João 1 ainda, em outros livros, né? Então é muito interessante essa reflexão aí que nós podemos ter sobre o que é mais profundo na Bíblia, o que é mais profundo nesse cristianismo, né?
para melhorar. Eu não vejo assim, vou contra os teólogos. Não, não é contra a teologia, eu também sou teólogo. Mas é refletindo a mais, o que pode ter a mais nisso tudo. Né? Será que na filosofia também, por exemplo, a filosofia cristã, né? É uma grande riqueza teórica. Tem que usar isso aí sim, tem que pensar mais, né? Tem que aprofundar aquilo que nós podemos ver da nossa espiritualidade. Para depois praticar, claro. Tá bom, irmãos? Essa foi mais um programa, né? Bíblia e Misticismo. Estejam até o próximo domingo que vem. Todo domingo aí a gente vai refletindo sobre esses temas aí. Até mais. Estejam com Deus.